E aí o jogo, pessoal? Horrível. Num lixo de jogo muito ruim, mais um muito ruim. Como tem acontecido constantemente no Campeonato Paulista, um ou outro jogo bom, mas esse foi um daqueles assim que, olha... Nem deu comentário, né? A gente preferiu falar dos ETs. Esse jogo beira o desrespeito, né? Porque você não via intensidade, você não via vontade, você não via pegada. O Guardiola costuma dizer o seguinte: ganhar você não tem obrigação, mas se empenhar ao máximo, sim. Você se empenha, vai ganhar, você vai perder e tal. Aí não houve nada, né? Foi um jogo onde o 0x0 tá bom demais para os dois, não senti empenho. Tipo, não vamos se esforçar. Tive que acompanhar o jogo por dever de ofício, levei meu filho porque ele gosta do Corinthians e depois me senti culpado porque parecia que eu estava punindo o garoto. Não, mas foi realmente uma coisa assim, jogo. tem coisas que você não pode permitir no futebol, você tem que cobrar. O cara não pode jogar com esse tipo de, sabe, indolência, essa é a palavra, indolência. Pode estar calor, você tem que dar o máximo. Pode perder, mas não pode ser indolente desse jeito. Não foi um jogo de futebol. Se você definir, você não pode chamar isso de um jogo de futebol. Ô Salazar, o Corinthians está com muitos problemas quando joga fora de casa, né? E isso não é de hoje. O que está acontecendo? Não é de hoje, né? Se a gente pegar o último título do Corinthians, aconteceu em 2019, aquele título paulista em cima do São Paulo. Dá uma olhada nas telas que a gente preparou. O aproveitamento do Corinthians fora de casa nesse ano. Por exemplo, vamos colocar ali, 5 jogos só, o Corinthians tem 1 vitória, 2 derrotas, 2 empates, o aproveitamento ali de 33,3%. Fora de casa, isso aí. Sempre fora de casa. Em 2022, fora de casa, 36 jogos, 9 vitórias, 13 derrotas, 14 empates, ou seja, não chegamos nem a 40% de aproveitamento. No ano anterior, em 2021, 35 jogos, também como visitante. 11 vitórias, 13 derrotas e 11 empates, pouquinho a mais ali do que 41% de aproveitamento. Faltou um S. E em 2020, 24 jogos, 7 vitórias, 8 derrotas e 9 empates, de novo 41% de aproveitamento. Se você pensar dos últimos 20 jogos fora de casa, o Corinthians tem 4 vitórias apenas, levou 9 gols, 35% de aproveitamento. É um problema notório. O Corinthians já trocou de técnico, já trocou de jogador, mas de 2020 para cá, nesse período de jejum de títulos do Corinthians, o Corinthians tem encontrado muita dificuldade fora de casa e o Fernando Lázaro foi questionado sobre isso lá em Brasília. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. E o início de temporada tem tido muita oscilação de todos os times, tem tido dificuldade de pontuar e a gente tem conseguido estar bem em termos de pontuação, em tudo, apesar de alguns jogos, e principalmente fora de casa, ter tido algumas oscilações a mais. É uma coisa que a gente tem tentado melhorar nesse aspecto. A gente sabe que é uma condição que a gente tem sofrido já há um certo tempo e a gente tem buscado tratar disso, de encarar os jogos fora de casa de uma forma, embora tivemos 2 derrotas em 5 jogos fora de casa, tivemos 2 derrotas, né, por esse aspecto, mas ainda não conseguimos chegar num padrão de atuação fora de casa como entendemos que podemos chegar, um padrão mais próximo do que a gente tem conseguido. Agora é um jogo que a gente vai para a nossa arena, onde a gente tem conseguido ter boas atuações e alguns aspectos também, né, em relação à qualidade, a forma nossa de jogar, alguns aspectos impactam mais nisso e alguns momentos fora de casa você acaba passando por situações adversas e você tem que aprender a jogar de uma forma diferente, a ter um jogo mais competitivo, um jogo mais picado, um gramado que dificulte alguns aspectos e superar isso também. Bom, a boa notícia é que o próximo jogo do Corinthians é dentro de casa, né? No Química Arena, quinta-feira, mas é contra o Palmeiras. É o derby, é contra o líder e invicto do Campeonato Paulista. Em casa ganha. Aí é fora de casa. Quero ver. Contra o Palmeiras é fora de casa. Tanto que o Palmeiras é o time que mais venceu o Corinthians na Arena. Quanto o Corinthians contra o Palmeiras e contra o Flamengo é sempre fora de casa. Gente. Todo mundo que está jogando contra eles está sempre jogando fora de casa. Esse palpitômetro vai ser bom, ainda preciso pensar. Para esse jogo, para esse derby, o Cássio está gripado, foi cortado em cima da hora. Como? Até quinta, Sara. O português tem que estar até quinta-feira. O Júnior Moraes foi cortado também desse jogo, então o Corinthians aguarda. O Renato Augusto. O Corinthians aguarda esses 2 jogadores, mas mais do que aguardar eles se recuperarem, é torcer para não ter um surto de gripe, porque já foram 2. Já pensou que se alguém gripa no meio antes do derby, na véspera? Então esse é o cuidado que o Corinthians está tomando. E falando sobre os meninos da base do Corinthians,
que vieram agora do Sul-Americano Sub-20, eles chegam amanhã aqui em São Paulo. O Giovani, de 19 anos, o Biro, de 18 e o Pedrinho, de 17. 2 atacantes e um meia tiveram destaque lá no Sul-Americano Sub-20, onde o Brasil ficou com o título. Há uma expectativa para eles serem integrados ao elenco profissional, mas para o derby, dificilmente. Porque como eles chegam terça, provavelmente só vão treinar na quarta, o derby já é na quinta. A tendência é que eles sejam aproveitados só mais para frente. Por enquanto, o Lázaro vai com o que tem e a gente vai ter que aguardar se o Cássio vai se recuperar ou não. Beleza, muito obrigada, viu, Thiago Salazar?